Olá, amigos, saudações mobusáceas. Eu me chamo Sandro e sou o fundador da Ateliê Bioartefato. Hoje eu vou comentar uma situação muito engraçada, né, que nós constatamos toda vez que nós comentamos com alguém, nosso círculo social, alguém que nós acabamos de conhecer. As pessoas geralmente são curiosas, né? Então perguntam: você trabalha com o quê? E aí a gente sempre tem muita satisfação, né, em dizer: olha, eu sou artesão, né, e trabalho com bambu. E aí aquele ponto de interrogação que você vê estampado na cara da pessoa, dela pensar: gente, artesão? Né? Será que ele vive disso? Será que é um hobby? Né? E de bambu, a pessoa pensa logo, né? No imaginário da pessoa, quando você diz que trabalha com bambu, né, a pessoa deve pensar: nossa, ele deve trabalhar no meio da floresta, cortando bambu e fazendo palito de churrasco. Porque na cabeça das pessoas que vivem na cidade, né, muitas das vezes a pessoa me pergunta: você produz palito de churrasco? É muito engraçado a situação, né? Porque de tudo até hoje, né, que nós produzimos aqui na Ateliê Bioartefato, a única coisa que nós não fizemos foi um palito de churrasco. Então isso é realmente uma situação muito surreal, porque muitos geralmente nos perguntam se nós produzimos palito de churrasco. Bom, essa no imaginário, né, da população, deve ser uma das poucas funções que existem para produzir alguma coisa com bambu, né? Porque na roça também existe uma outra aplicação para o bambu muito curiosa, né? Porque a maioria das pessoas no interior se utiliza do bambu ou para fazer cerca ou para cercar galinheiro. Então, muitas das vezes, quando você diz que produz artefatos de bambu para o mercado varejista e atende a lojistas com esses produtos, as pessoas ficam realmente muito intrigadas, muito curiosas, querendo saber que produto é esse que esse cara produz com bambu, né? Bom, e muitas das vezes as pessoas nos perguntam: mas você pega o bambu lá no mato e corta ele, produz? Se parar para levar em consideração que o bambu, né, geralmente está numa área de floresta, que o bambuzal, né, está numa área à beira de rio, sim, nós vamos até, né, o mato, né, como as pessoas geralmente gostam de definir a área de floresta, né, e vamos para o bambuzal, colhemos o bambuzal, só que esse é o primeiro passo que envolve geralmente a produção de alguma coisa, né, com o bambu. Porque para você utilizar o bambu, você não pode ir lá na toiceira, lá no bambuzal, colher o bambu, trazer para dentro da oficina e cortar ele, já preparar a peça e já sair depois no outro dia para vender, porque não é assim que funciona, né? O bambu, ele tem que, quando você colhe ele na natureza, igual a madeira, né, ele está vivo. Então, quando o bambu está vivo, ele está cheio de seiva no seu interior, né? E essa seiva, você tem que evaporar. E para evaporar essa seiva, existem vários procedimentos, né, que nós bambuzeiros chamamos de cura, que faz parte do processo de cura e tratamento, porque ainda tem, depois da cura, ainda tem o tratamento, né? Então, esses são os passos que antecedem, né, a feitura de qualquer coisa com bambu. E isso leva tempo. Então, você vai lá, colhe o bambu, né, colhe o bambu na toiceira, no bambuzal, traz ele para dentro da oficina. E após esse processo de colheita, ele vai curar, quer dizer, ele vai secar, né? Existem vários procedimentos para se realizar essa cura, mas nós aqui no Ateliê Bioartefato realizamos o procedimento mais demorado, que é a cura através da desidratação lenta, gradual e paulatina do bambu. Isso quer dizer o seguinte: a gente põe o bambu para secar e deixa ele secando de 3 a 6 meses, dependendo do diâmetro. Quanto maior o diâmetro, mais tempo o bambu leva para secar. Só depois disso que nós podemos produzir qualquer coisa com bambu.
Então, o período de colheita, né, que se realiza a colheita do bambu, são nos meses de inverno, nos meses da estiagem, que tem pouca chuva, geralmente na lua minguante. Agora, isso daí é papo para muito café. Então, não tem nem como a gente entrar no mérito dessa questão da cura, do tratamento, da importância da lua. Bom, enfim, isso é só para ilustrar, né, para as pessoas que a gente não busca o bambu no mato, traz ele para dentro, corta, fura, pronto, preparou o produto e sai. Não, não é assim que funciona. Então, as pessoas elas realmente não possuem a menor noção, né, das etapas de produção com o bambu. Então, para ilustrar isso, né, nós temos aqui, olha, para ilustrar, vou pegar aqui um bambu que nós acabamos de colher, né, como esse aqui. Então, ele ainda está com sua cor esverdeada, característica de quando ele está vivo. Tá vendo? Então, ele é colhido, né, cortado, trazido aqui para dentro da oficina, onde ele vai ficar descansando, de 3 a 6 meses, dependendo do diâmetro do bambu. Por exemplo, o bambu que nós realizamos a produção de luminárias, que é esse bambu aqui, né, esse daqui é de 6 a 8 meses para secar, podendo levar até 1 ano, 12 meses, dependendo da umidade relativa do ar, né, do tempo. Se, por exemplo, eu moro numa região, o ateliê está localizado numa região onde é muito úmida, né? Aqui, na região de Nova Friburgo, onde nós residimos, chove muito, né? Chove muito. Então, aqui chove mais do que em muitas áreas do Brasil. Então, nós temos aqui grandes períodos. E tem vezes no ano que chove muito mais do que a média, né? Então, dependendo do tempo, dependendo das chuvas, né, a secagem desse bambu aqui leva até 12 meses, 1 ano. Né? Então, esse é o primeiro passo na produção, que é a cura do bambu, né? Depois da cura do bambu, vem todas as etapas que envolvem a produção e a manufatura de cada produto. Então, por exemplo, depois que ele seca, ele fica com essa coloração aqui meio bege, né? Meio caque, meio ambar. E aí, só a partir desse momento que ele secou completamente, por exemplo, o Bambusa tudoides, que é o bambu que nós usamos para a produção dos incensários, torres e meia-cana, bem como os anunciadores de vento, eles só podem ser produzidos a partir do momento que a seiva já evaporou completamente, né? E aí, a partir daí, depois de criar o design que nós desenvolvemos, porque, por exemplo, o bambu ele não tem essas bordas arredondadas, né? Por exemplo, quando você corta ele fica nessa condição aqui, ó. Então, ele tem que ser modelado. E ele vai ser modelado aonde? Num motor, né, com uma lixa. Então, nós vamos cortar ele no comprimento da peça que nós vamos produzir. No caso desse daqui, então, ele tem o comprimento da peça para o incensário torre. E vamos modelar ele. Mas aí vocês acham que terminou? Não, depois da modelagem, inicia-se o processo de lixa, que nós vamos tirar a primeira camada de pele do bambu. Por quê? Olha que coisa interessante. A primeira camada de pele do bambu, quando vem do bambuzal, essa primeira camada de pele está suja, né? Está toda manchada. Né? Não sei se dá para ver direito, mas ó, tá vendo? Várias manchas. O que são essas manchas? Essas manchas são os links, né, que vão se acumulando, né? Os fungos, as bactérias que vão criando colônias na superfície externa do bambu, quando ele está lá no ambiente, no meio ambiente, lá dentro do mato, né, na toiceira, no bambuzal, ele recebe chuva e essa chuva acumula e vem o vento traz, né,
links, bactérias que vão segurar ali nessa camada de pele superficial do bambu, que é a camada impermeável dele, a primeira camada de pele dele, porque como nós, ele tem 3 camadas, né? Ele tem uma camada que protege, né? Ele, que é a camada superficial, ela é uma camada quase que impermeável, a chuva bate e escorre. E depois tem a segunda camada, que é um pouco mais porosa, e a terceira camada, que é muito mais porosa, absorve muito mais água, é onde se concentra a maior parte da seiva. Então, após esse processo de modelagem, né, nós vamos lixar essa peça com uma máquina e tirar a primeira camada de pele. Depois nós vamos lixar com a lixa de mão, a folha da lixa de mão, e dar o acabamento com 2 tipos de lixa. Uma lixa com granulação um pouco mais grossa, que é 80, e depois uma lixa mais fina com granulação 100, até ele ficar totalmente liso, sem farpa e sem nenhuma mancha. Só depois desse procedimento é que ele vai ser limpo, totalmente limpo, né? E vai para o trabalho de acabamento, pintura, onde nós vamos betumar e depois decorar com uma tinta especial. E depois gravar, né? Que nós fazemos a gravação hoje a laser. Mas nós começamos fazendo essa decoração com pintura em pincel, depois evoluiu para um pirógrafo, né? E hoje nós estamos gravando ele a laser. Então, como vocês podem perceber, né, são várias etapas, isso para a produção de um incensário, né? As etapas que compreendem a produção, por exemplo, de uma luminária são 32 etapas, desde o processo lá da colheita. Portanto, é sem dúvida alguma uma atividade que proporciona um aprendizado enorme, né, da relação com a manufatura da matéria-prima, desde a sua colheita até o seu acabamento, até o ponto de acabamento e depois a revenda do produto diretamente para o lojista. Portanto, é digno de se caracterizar como uma atividade profissional e, portanto, é sem dúvida alguma ainda uma novidade, né, no mercado brasileiro, o sujeito se autodeclarar artesão bambuzeiro. Mas é exatamente sobre essa questão que nós vamos aí passar a semana. Nós intitulamos o nosso encontro de Café Sustentável. Todo dia às 9 horas nós vamos conversar um pouquinho sobre esse tema, com esse objetivo de atrair novos empreendedores e novos artesãos para esse aprendizado dentro da cadeia produtiva do bambu, onde as oportunidades são muitas para vários segmentos. Então vem com a gente e dê aquela curtida, aquela compartilhada para fortalecer a nossa iniciativa. Tamo junto e forte abraço.